A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos a mais um Vida Devocional. Uma bênção de Deus estarmos aqui todas as manhãs compartilhando. E você tem presbíteros, pastores, sempre compartilhando a palavra com você aqui toda manhã no nosso Vida Devocional. Eu sou o pastor Vinícius Lacerda, é uma alegria ter você conosco nessa manhã. E temos que celebrar, muito a celebrar, porque cada um de vocês é um missionário dessa sua grande igreja missionária chamada Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por quê? Chegamos a mais de 1 milhão de inscritos no nosso canal. E isso ajuda a impulsionar muito a palavra de Deus, em primeiro lugar, no coração de muitas pessoas ao redor do mundo. E também a obra missionária que nós realizamos, e isso ajuda a angariar recursos. Por isso você pode ofertar para a causa missionária da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Tudo que é divulgado aqui faz parte dessa nossa obra missionária de perfuração de poços. Nós colocamos cestas básicas nas pessoas que estão em vulnerabilidade social e muitos outros trabalhos, como plantação de igrejas. Por isso, você é um missionário. Aproveite aí, já compartilhe o Vida Devocional de hoje com alguém que você ama, com alguém que você quer compartilhar, porque quanto mais inscritos, mais missionários da causa do reino de Deus, dessa obra missionária que realizamos para a glória do nome do Senhor. Aí sim, quanto mais a gente alcança pessoas, mais vidas são transformadas e você é um missionário. Por isso, parabéns que você que já está inscrito aí, nos ajudou a chegar a mais de 1 milhão de inscritos. Isso é motivo de louvor a Deus, de celebração, porque Deus nos tem abençoado nesse sentido de fazer a sua obra com afinco, de fazer a sua obra na total dependência dele. E por isso, nessa manhã, eu quero já pedir para você aí, você que faz parte tradicionalmente do nosso Vida Devocional, você já sabe, deixe o seu pedido de oração, porque no final a gente vai conversar um pouquinho, vai ler os pedidos aqui, né? Eu sempre tento ler todos os pedidos, mas no final a gente o pessoal da técnica já me mandou o link aqui, e aí eu vou entrar no chat para conversar com vocês e vocês fazerem o pedido de oração. A gente falou que precisa fazer a obra missionária com afinco, né? Com esmero, com esforço. E é por isso que eu quero compartilhar com você, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo da maneira que a gente achava melhor, né? Nem sempre a gente vai fazer a obra missionária sem encontrar algum desafio pela frente, é claro. Os desafios da vida fazem parte para que a gente possa, inclusive, amadurecer, ter o caráter forjado por Cristo, para que, inclusive, o nosso exemplo de como vencer as batalhas e os desafios se tornem exemplo para aqueles que seguem as nossas pegadas, né? Diz um cântico antigo, né? Que nós somos os fiéis que deixam as pegadas para outros novos fiéis. Então, enfim, como que você quer ser conhecido na eternidade? Alguém que vence os desafios ou alguém que desiste? Alguém que se distrai com as coisas do mundo? E é por isso que nessa manhã o tema é Vencendo os Gigantes da Vida. E eu já peço para você abrir aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E a gente vai ler o capítulo todo. É um capítulo um pouquinho longo, mas para que você conheça o contexto dessa história e o compartilhar desse desafio, ou como vencer os gigantes da vida, ou vencendo os gigantes da vida, foi justamente isso que eu falei, né? Eu e você precisamos trabalhar com afinco na obra do Senhor, vencer esses desafios da vida que muitas vezes aparecem e tentam impedir o nosso caminhar. E esses gigantes, esses desafios, problemas que surgem na vida precisam ser vencidos com afinco, com esforço, com esmero, mas principalmente, como esse texto vai nos dizer, Davi venceu Golias, porque ele era alguém dedicado? Sim. Porque ele trabalhava com o Senhor, com afinco? Sim. Mas ele entendia que ele era totalmente dependente de Deus. E eu e você precisamos disso nessa manhã. Sem mais delongas, vamos ao texto. E é um texto um pouco longo e isso faz parte da nossa meditação. Ler o capítulo inteiro, ler a Bíblia, nos ajuda, inclusive, a compreender melhor o texto. Nós vamos ler com muita tranquilidade e calma e depois compartilharemos os aspectos para fazermos a obra do Senhor vencendo os gigantes.
Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel 17, a partir do versículo 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, no arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Versículo 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, da bagagem, e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Versículo 25. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta.
Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe respondeu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Versículo 32. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. Versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Versículo 43. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com a funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filisteus de Israel voltaram da perseguição aos filisteus. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos dele. Versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse:
Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, vejam que nós lemos aqui um capítulo inteiro, e esse capítulo foi de 58 versículos, e a leitura por si só é uma bênção. Quantas lições nós podemos tirar nessa manhã aqui? E eu fiz propositalmente essa leitura para que você tenha isso como norte. É preciso que a gente faça a leitura do texto, que a gente explique o texto, que a gente aplique o texto na nossa vida. E essa é uma história muito conhecida. Mas talvez nessa manhã, quanto tempo você não tinha retornado a essa história? E nós estamos diante de uma história em que Davi se apresentou diante do gigante Golias, e ele se apresentou com valentia, mas ao mesmo tempo com humildade. Por quê? Porque Davi era alguém que estava treinado a vencer batalhas na presença do Senhor. Ao mesmo tempo que ele era um poeta, ao mesmo tempo que ele tinha um coração de adorador, porque ele louvava, ele cuidava das coisas do seu pai, das coisas do povo de Deus. Ou seja, você percebe que tanto na batalha quanto seu pai, ele era alguém que nas coisas simples do dia a dia, ele era dedicado. Então, uma primeira lição para mim e para você nessa manhã: nós precisamos estar prontos para realizar as coisas mais simples. E assim, de grau em grau, de degrau em degrau, de ponto em ponto, nós vamos realizar coisas maiores à medida que nós formos treinados e formos humildes para realizar essas coisas. Então Davi tanto cuidava das ovelhinhas como ele obedecia aos seus pais. E no caso aqui, o seu pai Jessé dá uma missão para ele e diz: olha, eu quero que você leve essa comida para os seus irmãos e também esses queijos aqui para o comandante da guarda e veja se os seus irmãos estão bem. Se ele fosse alguém petulante, ele diria: esse não é um serviço para mim, meu pai. Eu já fico aqui tomando conta dessas ovelhas, por que eu tenho que me envolver na batalha? Mas porque Davi era alguém treinado tanto nas coisas simples, como alguém preocupado com as coisas do reino de Deus e do seu povo, que ele obedecia nas coisas simples, tanto para o bem do coração do seu pai e da sua casa, quanto para o bem do povo, porque ele sabia que levar esses mantimentos era importante para todos aqueles que estavam apresentados lá diante da batalha. Por isso, ele, quando se apresenta dessa forma valente e humilde, Davi já tinha passado por muitas coisas na sua vida. Ele era um adorador por natureza, era alguém treinado nas coisas simples e nas coisas atrozes e que eram de mais difíceis assim de se vencer numa batalha, ele também já havia sido treinado, como por exemplo, guardar as ovelhas de seu pai contra o leão e o urso. E como a gente leu no texto aqui agora, a sua valentia era tanta que ele batia no leão, ele batia no urso, ele ia atrás. Quando o leão e o urso abocanharam lá, né, pegaram uma de suas ovelhas e batendo, o leão soltava lá o cordeirinho, o urso também tinha soltado, né? E ele diz assim: eu agarrava pela barba do animal e o matava. Então veja, alguém extremamente corajoso, mas alguém extremamente treinado também. E alguém que o tempo todo, porque tinha um coração adorador, confiava de que a cada batalha que ele enfrentava e a cada detalhe de sua vida, ele era totalmente dependente do Senhor. Então, olhar para a vida de Davi nos traz esse ponto, que nós precisamos, em primeiro lugar, sermos esforçados. Você precisa ter afinco em tudo aquilo que você faz, dedicação total. Você vai fazer, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, seja uma coisa do dia a dia, faça isso com esforço e afinco, ou seja, dedicação e esmero. Só que quando você faz isso, faça essas coisas na dependência de que Deus vai trazer o resultado correto para a sua vida. Então a gente não faz as coisas para os homens, a gente não faz as coisas para captar a percepção de alguém, manipular essa percepção e ao mesmo tempo sermos reconhecidos. Não, mas a gente faz como Davi, a gente faz com coragem, com valentia, com esforço, mas totalmente dependente de Deus, tanto nas tarefas pequenas como nas grandes tarefas. Ok? Até aqui. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com você que você deve colocar a sua fé no Deus vivo,
para desenvolver qualquer tipo de atividade. Foi isso que Davi fez. Davi, ele realizou todas as suas tarefas do dia a dia e ele estava tão apto, tão treinado, que quando ele precisou realizar, talvez ali naquela fase da sua vida, o seu maior desafio, até para que ele entrasse justamente no propósito de Deus para um dia se tornar o rei de Israel, reconhecido por Saul, dentro dos planos de Deus, ele passa a servir a Saul, inclusive, com a adoração, com a harpa e tantas outras coisas que ele realizava. Agora veja, tudo que Davi fazia era colocar a sua fé no Deus vivo, porque quando ele tem o confronto com o gigante ali, Golias, ele diz, olha, você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi não estava indo na confiança do seu treinamento. Davi não estava confiante nos seus, vamos dizer assim, nas suas habilidades. Davi estava confiante de que o nome do Senhor ia à sua frente. Ou seja, a palavra de Deus, Deus falava com Davi e Davi falava com Deus através da oração e da adoração, de modo que ele sabia que o Senhor ia à frente dele. Quem venceria aquela batalha seria o próprio Deus. Ou seja, Davi reconhecia que ele era apenas um instrumento na mão do Senhor para executar a obra do seu reino. Por isso, em segundo lugar, nessa manhã, creia nisso. Coloque a sua fé no Deus vivo para realizar qualquer atividade. Por isso, em terceiro lugar, faça o que é certo. Faça o que é certo independente da opinião e dos olhares dos outros. Porque você vê que nessa batalha aqui, em tudo que acontece, Davi ele foi afrontado pelos seus próprios irmãos. E quantas vezes, né? Nós temos decepções dentro da nossa própria casa ou da opinião alheia. Mas Davi sabia o que era certo. Davi fez o que era certo, que era se colocar à disposição nas mãos de Deus para vencer aquele gigante que estava afrontando a obra do Senhor, ou seja, o povo de Deus. E por isso, independente das opiniões, independente inclusive das pessoas que disseram, olha Davi, é melhor você usar, Saul mesmo, né? Disse isso a ele, eu vou colocar minha armadura para você, ou seja, faça o que é certo, não use as armas do mundo, não use as armas do cotidiano, não pague com a mesma moeda, mas reconheça que você precisa fazer o que é certo, porque quem olha e sonda o teu coração é o Senhor dos Exércitos. Em quarto lugar, nessa manhã, você percebe que Davi era totalmente dependente de Deus. E aí nessa manhã eu quero repetir isso para você. Seja dependente de Deus para realizar qualquer tarefa. Davi fez isso. Ele era dependente para cuidar das ovelhas do seu pai. Ele era dependente para obedecer o seu pai e levar os mantimentos. Ele era dependente para tudo, inclusive para obedecer o rei. Quando ele veste aquela armadura, ele obedeceu, mas ele sabia que a sua força estava no Senhor dos Exércitos. E nessa dependência, ele soube dizer não também para as armas do mundo e disse, não, eu vou com aquilo que Deus me preparou, com a fé que Ele colocou no meu coração. Então, qualquer tarefa que você for realizar, meu irmão, minha irmã, você só consegue vencer os gigantes da vida se você for totalmente dependente de Deus. E em último lugar, nessa manhã que eu quero trabalhar com você, você precisa fazer aquilo que Davi fazia. Por causa do seu coração adorador, Davi procurava andar perto de Deus. Davi tinha seu coração totalmente conectado. Por isso que ele é conhecido até o fim de sua vida. E há uma promessa, inclusive, da semente da mulher, que viria a raiz de Judá, que salvaria, ou seja, todo o povo de Deus que seria salvo, e somos eu e você, através dessa raiz de Davi, onde o seu trono não teria fim, Jesus Cristo, nosso Senhor, vem dessa raiz. E é por isso que nessa promessa do trono, você percebe que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mais à frente você pode perceber que mesmo tropeçando, mesmo pecando, mesmo caindo, o seu coração adorador era um coração de alguém que andava com Deus, para ouvir a vontade de Deus e fazer e realizar essa vontade. Ou seja, não basta você ler a Bíblia, você tem que praticar a Bíblia, porque quando lemos a Bíblia, nós lemos a vontade de Deus, ou seja, passamos a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, não basta ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer. E Davi era assim. Davi tanto era que ele obedece
ele procura fazer a vontade do Senhor e porque ele andava com o Senhor, tanto na sua adoração, quando ele escrevia os salmos, quando ele tocava a sua harpa, quando ele governava e tudo que ele fez dali para frente, ele foi alguém conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele andava com o Senhor. Como é que a gente pode andar com o Senhor? Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Mas eu gostaria, pastor, de ouvir Deus falar em voz audível. Então leia a Bíblia em voz alta. Pastor, e o que eu preciso mais para andar com Deus? Bíblia, oração e adoração na sua vida, como Davi fazia. E veja, como eu dizia ainda há pouco, mesmo que você tropece, mesmo que você erre, mesmo que você falhe na sua vida, mesmo que diante de um gigante também, de uma tentação, de um pecado, você venha a tropeçar. Se por um lado Davi um dia venceu esse gigante aqui, chamado Golias, teve um gigante que ele não venceu, que foi a tentação de se deitar com uma mulher que não era sua, Batseba. Era a mulher, aliás, de um de seus melhores amigos, Urias. E diante desse gigante, Davi cedeu e tombou. Mas veja, como há perdão e graça, misericórdia e amor do Senhor quando andamos com o Senhor. Para mim e para você nessa manhã, o mesmo exemplo de Davi. Davi é o homem que escreve o Salmo 51, onde ele pede e clama ao Senhor que fosse lhe dado um coração novo, um coração puro, segundo o coração de Deus. E Davi vai dizer, já diante do perdão, onde o profeta Natã havia o confrontado com toda a delicadeza, contou-lhe uma história para que ele reconhecesse o seu erro do pecado, do seu adultério. Davi escreve no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da salvação na minha vida. Que o Senhor nessa manhã possa restituir a alegria da salvação no seu coração. Mesmo que você caia, fale, peque, tropece em algum gigante que venha se colocar diante de você, o Senhor é poderoso para lhe perdoar. O Senhor é poderoso para restaurar a sua vida, para lhe amar, te colocar de pé, para que você possa, mais uma vez, como Davi, andar com Ele totalmente dependente, diante dEle, com coragem, tenha coragem, mas na dependência humilde, dizer, Senhor, eu só consigo vencer os gigantes da vida, se for andando com o Senhor e dependendo do seu amor o tempo todo. Que o Senhor o abençoe nessa vida, nessa manhã, nesse momento, que abençoe a sua vida e que assim possamos vencer os gigantes do dia a dia, do nosso trabalho, dos seus estudos, na sua família, nessa dependência total do Senhor. Por isso, eu quero já orar com você nessa manhã. Vou entrar aqui no link. Deus abençoe muito a sua vida. A gente vai caminhar aqui para ver os pedidos de oração nessa manhã. Estou entrando aqui já para ver pedido. Então, temos aqui a Luciana Valek, pedido de libertação espiritual e pelo seu filho Pedro. O Jorge Gonçalves está conosco aqui, graça e paz. Muitos irmãos dizendo bom dia aqui. A cura do seu marido, diz a Débora Paraíso. Oração pelo meu irmão Getúlio, que está em luto pela perda da sua esposa Aretusa. Ô Luciana, vamos orar. Faz um mês já, né, que Deus a recolheu. Vamos orar com você nessa manhã, vencer esse gigante da tristeza aí, em nome de Jesus. A Lucy diz aqui, ó, peço oração pela libertação da minha filha e, ao mesmo tempo, que ela volte para os caminhos do Senhor, não é isso? Estamos juntos em oração nesse momento. Se você quiser aí, coloque ainda o seu pedido de oração. Vai ser uma bênção a gente poder orar com você nessa manhã. E a gente tem outros pedidos aqui entrando. Pessoal dando bom dia, graça e paz aqui. Deixe seu pedido, nós vamos orar com você agora, né? A Delva diz aqui, sempre conosco a Delva, oração pela minha sobrinha, meu cunhado, Jonas com câncer, Gualber, libertação das drogas e Denise, a sua saúde física e emocional. Oração pela minha vida, diz o Leonardo. Também aqui temos a Cineide pedindo oração pela sua vida, salvação, para que o Senhor possa restituir a alegria da salvação no Senhor. E tantos outros pedidos, irmãos. A hora avança, é uma alegria estar com todos vocês aqui, uma bênção mesmo. Por isso que a gente fica feliz de compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus cuide do seu coração e que você possa meditar na palavra de Deus, vencendo os gigantes da vida, sendo totalmente corajoso, mas totalmente dependente do Senhor,
sendo humilde na presença dEle. Você quer orar comigo? Feche seus olhos aí, vamos orar na presença do Senhor. Deus, nós te agradecemos nessa manhã pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Somos totalmente dependentes, mas nos dá a força, Senhor, a intrepidez do teu Espírito, a coragem para fazer a tua obra e para realizarmos aquilo que precisa ser feito, independente da opinião das pessoas, independente dos olhares. Nós queremos ser olhados, vistos, Senhor, pelo Senhor em primeiro lugar. Por isso nos dá intrepidez, mas nos dá também humildade, para que, a realizarmos as tarefas do dia a dia, sejam pequenas ou grandes, sejamos totalmente, Senhor, dependentes da força do teu Espírito, da alegria da salvação diante do Senhor. E por isso nos capacita, Senhor, para que a cada dia, parecidos mais com Cristo Jesus, de glória em glória, possamos ser mais parecidos com o teu Filho e assim vencermos as batalhas, as tentações, o pecado a cada dia, que a gente possa se santificar na tua presença em nome de Jesus. Por isso nós abençoamos a vida de cada um que nos acompanha nessa manhã aqui, para que possamos olhar para Davi e sermos também pessoas, homens e mulheres, segundo o teu coração. E nessa hora nós pedimos que o Senhor contemple e sonde o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa manhã e das tuas filhas, que se colocam com os corações dobrados e colocam os seus pedidos diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, realiza aquilo que é perfeito e agradável conforme a tua vontade para a vida dos teus filhos. Realiza a tua soberana vontade no lar de cada um dos meus irmãos e traz uma bênção especial para eles, Senhor. Mas, humildemente, nós te pedimos, para cada pedido que foi colocado aqui, realiza, Senhor, a tua vontade e traz o teu amor sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo Vida Devocional. Tchau, tchau.